Como hoje a gente está fazendo mais um teste de imagem, ver se funciona tudo direitinho, se todo mundo consegue entrar, né? E É, pode até, ah, desculpa, não, pode, pode até colocar lá depois, né? Para o sim, pessoal ver como que saiu o primeiro, certo? Que vai dar certo, né? sim, que vai dar certo. E aí, tô até gravando aqui para facilitar para todo mundo depois, que depois a gente disponibiliza, que fica bem mais fácil assim. Ah, lógico que quando a gente vai abrir um coven, que a gente vai fazer uma reunião de mulheres, vale a pena lembrar que homens e mulheres foram condenados à bruxaria. E não era preciso muita coisa para ser condenado à bruxaria, não, né? A gente sabe que a condenação poderia vir de diversas maneiras. Uma dessas maneiras de ser, vamos dizer assim, condenado estava justamente em ah, falar para as pessoas como era o dia a dia. Se a mulher tinha filho de mais, era bruxa. Se tinha filho de menos, era bruxa. Se conhecia planta, era bruxa. E assim, inúmeras coisas que foram falando sobre a bruxaria e no final das contas, não éramos nada. Éramos pessoas inocentes, Mas eles não são doidos de pegar agora a gente, porque nós estamos mais espertinha, né? né? Eram coisas absurdas, né? Quando o marido, na verdade, hoje a gente sabe da verdade, né? Quando o marido queria se livrar da esposa, ele falava que ela era bruxa. Quando, É quando, isso mesmo. quando a mulher queria o homem da outra, falava que ela era bruxa. Então a gente vai vendo várias histórias, né? Inúmeras situações em que era visível que não havia de forma alguma um problema real, uma coisa real, era tudo invenção. E em 1487, isso ficou assim, extremamente claro, óbvio, ficou absurdamente visível para as pessoas em relação à, à condenação. Porque em 1487 fizeram um livro aonde esse livro contava o que a pessoa podia ser, né? Como identificar a bruxa, vamos dizer assim. Então, homens e mulheres foram condenados, e mais do que isso, os judeus também foram condenados. Judeus também eram considerados bruxos, justamente por seus rituais, por suas canções. Também surgiu uma lenda da época que dizia que um judeu tinha se recusado a ajudar Jesus, uma coisa assim. E criou-se inúmeras e inúmeras versões da possibilidade. Então, assim, se a mulher era pobre demais, era bruxa. Se era rica demais, era bruxa, não é? Se tinha muitas amigas, se tinha conhecimento de ervas, ou se tinha conhecimento sobre nascimento e morte das crianças, era bruxa. Se uma pessoa rica ia ter neném e o neném morria na mão de uma mulher, aquela mulher era uma bruxa. Sinais no corpo, inclusive o terceiro mamilo, tanto em homens quanto em mulheres, era considerado sinal do demônio, que era, de acordo com as lendas, era por ali que os demônios se alimentavam do corpo daquela pessoa e da energia que aquela pessoa produzia. Então, a bruxaria, como a gente vê hoje, ela não existia antigamente, não era vista antigamente. É, Algumas questões que a gente pratica hoje também não faz referência. Esse termo bruxa ficou extremamente mais forte na Cruzada, 1400, 1450, 70, 80, principalmente 1487. Foi um grande marco por conta desse livro que inventaram, não lembro o nome do livro, mas o fato é que, como as mulheres
Elas tinham que ficar isoladas, não podiam mostrar dons ou facilidades, porque isso poderia ser mal interpretado. Então, se eu quisesse, por exemplo, ter determinados cuidados com a casa, com a minha alimentação, que era coisas antigas dos druidas, né? Usar ervas para várias coisas nos processos de alimentação, de cuidados corporais, porque até higiene, a pessoa muito higiênica era considerada uma bruxa. E aí, quando você ia tomar banho, você usava ervas para tomar banho, né, para tirar bichinho e tudo mais. E todo esse conhecimento que a gente pode interpretar com vários nomes, como pagelância, xamanismo, feitiçaria, bruxaria, era mal visto, e condenável, 100% condenável. O altar, ele é uma coisa mais atual, né? Ele é uma coisa mais, digamos assim, recente, porque a perseguição contra as bruxas não terminou. Recentemente, o que não tem 8 anos, que um coral da Confederação da pessoal espírita aqui de Goiás, de Goiânia, foi cantar na Espanha, e as pessoas foram para a porta do hotel xingar eles de demônios, de filho do demônio, de capeta. E olha que era espírita kardecista, né? Imagina se fosse a gente lá nesse hotel, então a gente ia ser queimado viva, porque pensa, você entrar no salão e todo mundo estava dentro do salão, sair, porque você entrou dentro do salão e você faz parte do grupo espírita. Então, é extremamente mal visto ainda hoje em alguns lugares da Europa. Então, pessoas exóticas que têm culturas diferentes ainda são mal vistas. E o altar, ele surgiu bem depois. Essa questão de ter um altar surgiu na proibição da mulher de ter o seu espaço devocional. O culto só poderia ser realizado na igreja, não poderia se ter um local em casa para cultuar nada, nem divindade nenhuma, a não ser que fosse na igreja católica. E as mulheres que não aceitavam a dominação, vamos dizer assim, dentro do catolicismo, o que elas faziam? Elas criavam dentro de suas casas e predominantemente dentro de suas cozinhas um espaço, um altar. Então, a lamparina ou a vela, com pretexto de iluminar a noite, era, na verdade, para mantê-la consciente de sua responsabilidade. É, a tame, a adaga, a faca, ela tinha que ser disfarçada com coisas do dia a dia, né? Mas a gente vê que os benzedores, por exemplo, no Brasil, que é uma coisa que eu pesquisei bastante, usam muitas coisas das magias antigas, como benzer com faca. Você está cortando o quê, né? Que é um rito bruxesco, vamos dizer assim. Você benzer com a vassoura, eu tenho até uma vassourinha de mão aqui guardada, que eu uso muito, de palha, benzer com vassoura de mão. Então, no altar era muito comum ter uma vassourinha de mão, uma faca, algo para iluminar. Nem sempre era vela, na maioria das vezes era lamparina, era nem sei o nome correto, uma candeia, né? Algo com óleo para queimar e elementos que pudessem ser retirados força. E mesmo, ou E seja, aí, hum, né, e essas vassourinhas também eram usadas para poder não só, às vezes, benzer, mas varrer em volta o local onde a pessoa ia ficar para rezar no altar. sim, e se a gente for parar para pensar, elas sabiam de coisa que a ciência sabe agora. Ou seja, tinha ali uma pedra, uma planta, alguma coisa no altar para poder aproveitar a energia, e hoje a gente sabe que a planta doa energia incondicionalmente para a gente. Não só para a gente, né? Tem muito filme na televisão que a gente assiste, os Vikings, por exemplo, todos eles falam da bruxaria. Existe aquela bruxa que mexe com as ervas, que mexe com tudo, é a coisa mais interessante do mundo, porque é bem antigo, né? Sim, oráculos eram condenáveis, então a pessoa que tinha o dom da profecia nem era, vamos dizer assim, às vezes a pessoa nem tinha intenção de ficar vendo o futuro, né? Mas ela tinha ali um, um, um,
uma premonição, ela era considerada bruxa, feiticeira, ser do mal, isso mesmo. maléfica. Eu não falei oi para Yasmin. Agora que eu vi que ela está mexendo, certo? Porque Ela estava parece que dura não antes, né? funciona, e ela não fala nada, não pode falar para a gente. Faz com o dedinho assim, ó, para eu saber que você me ouviu, Yasmin. Tá travando o celular dela lá, ela travou de novo, ó. Ela tá brincando de estado, aquela brincadeira de criança que a gente falava assim, estátua, aí ficava sem mexer. Aí voltou ao normal lá. É, E então, para a gente poder, para eu poder finalizar a minha parte, a gente poder debater, discutir, discordar, o altar é uma coisa recente, onde a gente tem mais liberdade, porém houve períodos em que os altares eram montados em caixas, malas, literalmente, para que as outras pessoas não tivessem acesso e a mulher tivesse sua privacidade. Então, dentro abria-se a mala e tinha ali o seu altar guardadinho, né? Abria-se a caixa e tinha ali por baixo de uma roupa dobrada os seus recursos de materialização mágica, né? Então, as pessoas usavam dessa forma. O altar, então, ele é algo recente, não é algo antigo, é algo extremamente novo, porque nos lugares onde se praticava magia fluentemente, antes do cristianismo, não havia necessidade de ocultar a própria fé, né? Então, o altar ele veio depois das proibições, é uma coisa muito mais nova. E a função atual, mais atual, é lembrar, materializar, reforçar a fé da bruxa. Então, a gente pode, com certeza, associar, né, e ver com bons olhos todas as doutrinas que têm rituais diferentes, porque todas as doutrinas da época, ritos que não eram católicos, eram considerados bruxarias antigamente. Então, estamos todos na mesma jornada. Judeus, hindus, entre tantos e tantos e tantos outros, que com certeza, se houvesse uma nova cruzada, seria um massacre sem precedente. Né? Se a gente for parar para pensar, o hindu tem altar, o budista tem altar, o voodoo tem altar, o pajé tem altar, né? O xamã norte-americano tem altar, o xamã chinês tem altar, os bruxos chineses, os nômades, eles possuem rituais constantes de invocações. Alguns beduínos no deserto possuem altares móveis, montam-se as casas e o altar, ou o local de sacrifício, de se fazer a oferta, a oferenda. Então, assim, ter um altar como hoje é algo recente. Ter um altar para se reverenciar a divindade é algo extremamente antigo. Mas dentro da bruxaria, do jeito que a gente conhece, tem pouco tempo. Pode se datar do iluminismo para cá, do impressionismo para cá. Querem completar, querem falar, querem dividir, querem contestar, o nosso momento é esse. E essa é a vantagem, poder discutir, debater. A Yasmin não quer falar sobre o altar também? Fala, Andréia. Não, fazer só uma colocação, né? Essa questão da igreja, né? Eu estava estudando não, fazendo uma leitura esses dias sobre uma santa da igreja, Santa Hildegarda. Não sei se vocês já ouviram falar. Repete, não repete o nome. Santa Hildegarda. A Hildegarda, que era viking. Isso. As dificuldades que ela
né, mesmo sendo uma freira, ela passou por isso, porque ela trazia isso que era considerado como uma bruxaria, né? Ela conhecia as ervas, ela conhecia sobre cristais, sobre unguento, medicamento, e ela foi muito apedrejada, ela sofreu bastante, né? Para poder, ela só conseguiu mesmo os feitos dela vinham a público bem depois que ela faleceu, mas enquanto ela era viva, ela lutou muito para poder mostrar, né, que isso não era coisa bruxaria, né, porque ela não podia comentar com ninguém que ela sabia algumas coisas de plantas, segundo ela, né, ela recebia uma mensagem, mas que provinha da própria alma dela, que se manifestava e ela tinha vamos assim dizer, o poder de falar com os animais, né, enxergar a alma das plantas, dos animais. Só que ela falava que era Deus, né, que era o Espírito Santo que se manifestava através dela. E mesmo utilizando essa forma de linguagem, ela não podia se manifestar. Então, para ela fazer a ritualística dela interna, né, assim, pessoal dela, ela tinha que esperar todo mundo dormir, o convento todo dormir, aí ela ia lá escondida, se ajoelhava, acendia a vela dela, também não era possível para fazer as orações dela. Então, quer dizer, olha que luta que essa mulher teve que vivenciar. Eu achei assim, fiquei admirada. Ela tem muitos estudos, ela falou sobre cristais. Nossa, assim, eu amei conhecer sobre ela. Mas eu fico vendo assim a força que essa mulher teve, né, para romper muitas barreiras, para fazer valer aquilo que estava dentro do coração dela e não ser considerada, não ser taxada, não ser, como se diz, impedir que ela se manifestasse, entendeu? Hoje em dia ela tem um legado, né? Tem uns ensinamentos maravilhosos, tem muita, ela deixou muita escritura de muitos medicamentos feitos a partir de planta, né? Muitos tratamentos a partir de plantas, a partir de ervas e tudo mais. E que Mas era uma ela coisa só normal de dos fato, vikings, né? exato, né? Mas os padres não aceitavam. Exatamente. Aí só depois que ela faleceu, que aí a própria igreja foi canonizada, né? Que aí quando ela foi canonizada, que a igreja deu uma diminuída nessa questão de da questão da bruxaria em si, porque até então a igreja era muito ferrenha, pegava qualquer mulher que fizesse qualquer coisa diferente era considerada bruxa e era excluída da sociedade e eles faziam o jeitinho deles das pessoas desaparecerem. Sim. A gente vai ver Mas é que, bem para se interessante adaptar, isso. muita gente fez essa questão de permitir que a igreja estivesse em sua vida, né? Para ter liberdade de fazer os próprios cultos. O altar hoje ele tem um significado muito forte de resistência, de contato com a divindade que a gente segue, independente de qual seja ela. E a Igreja Católica acabou tomando para si a questão do altar também, porque eles também não tinham altar. Então, eles acabaram utilizando também o altar como um recurso posteriormente, sendo presente em todas as missas, né? Então, é isso Ei, que a gente Yasmine, tem. agora ela entrou bonita, deslumbrante lá, ó, e está com duas fotos, uma parada e uma ativa. É por isso que ela correu atrás, né? Para arrumar a ativa. Mas mesmo assim, eu acho que ela não está ouvindo a gente, ó, parou agora. Não, mas aí qualquer coisa, daqui a pouco eu vou salvar para a gente, disponibilizar, que aí todo mundo tem acesso. É, que aí todo mundo vê. Mas o padre, por exemplo, é um bruxo, Sim, né? Ele só não fala que ele é, mas ele é. sim. Longe de se falar que o padre é bruxo, é um escândalo social, mas ele é.
Pegaram um monte de ritos, né? Agora, em maio, começam as fogueiras, maio para junho. Aí, como eles não conseguiram parar o povo, não conseguiu impedir que o povo fizesse as fogueiras para comemorar a chegada, né, do verão, da primavera lá no norte, o que que eles fizeram? Abraçaram as fogueiras para si. Mas até hoje ainda é feito fogueiras gigantescas nas fronteiras da França e da Espanha para comemorar a chegada do sol nesse período, maio, junho, porque a neve começa a derreter agora em maio, né? Volta a esfriar em setembro. Então, esse período de calor, de renovação, é bom para plantio e tudo mais, é agora. E se comemorava, se fazia festa. Nossa, ainda bem, chegou o sol, que é a mudança de equinócio, né? Inclusive, a gente usa muitos termos que nem são nossos. A bruxaria moderna hoje usa termos que são termos em latim ou termos judeus, o sabá mesmo. A gente comemora sabás, mas quando você vai pesquisar a história, quando você vai ver os porquês, você vai lá para o povo judeu. Então, tem tanta coisa que a gente tem que aprender para se valorizar, para entender o processo. Quando alguém vier argumentar alguma coisa, a gente precisa ter força, né? O conhecimento para dizer, olha, para mim, o altar é importante por isso, por isso, por isso, mas eu tenho conhecimento que, além de não pertencer a manifestação religiosa alguma, os mais antigos tinham seus altares com os seus recursos materiais, né? Sua materialização sua devoção divina, porém, é uma coisa, da forma como a gente conhece hoje, é uma coisa mais recente. Então, hoje a bruxaria ela é muito pessoal e intransferível. E o desejo do altar, o cultivo do altar é uma coisa pessoal e intransferível. Porque cada uma de nós vai ter um porquê do próprio altar e o material que utiliza. Né? Minha cozinha Você vê inteira é que terrível. Minha cozinha inteira é um altar que é terrível. Você chega aqui e fala assim, misericórdia, que tanto pote, que tanto trem é esse? Joga esse trem, mulher, fora. É óleo de tudo quanto é jeito, é bagunça. Mas você vê que cada uma que apresentou o altar, ela apresentou de forma diferente. O visual, as ferramentas, você entendeu? O objetivo não deixou de ser o mesmo, mas o interessante é que cada uma teve o seu belo da mesma forma. Sim, exatamente. Digam. Aqui, ó, manda a Yasmin falar, porque eu estou preocupada. Dá uma cutucada aí. E a- Agora eu gostei. Estou ouvindo. Mas é porque, desde o princípio, Raquel falou se você tinha alguma coisa dentro da história que falava sobre o altar. E isso foi embora na primeira e acabou que você não falou. Aí, Não se foi, vocês, Raquel? sim, se vocês tiverem coisas para dividir, esse é o nosso momento. Nós temos ainda 20 minutos ainda. Raquel, eu falo muito, né, assim, com as minhas filhas, quando elas vêm me perguntar, que eu tenho 3 filhas mulheres, né, e que também tem, elas gostam muito, todas elas têm o seu altar, né, 2 já são casadas, têm o seu altarzinho, e a que mora aqui comigo tem, por mais que a gente tenha o altar aqui na sala, né, eu sempre tive, ela faz questão de ter no quarto dela o seu cantinho também. E é interessante a gente ver isso, né? Porque, para mim, o altar ele sempre foi um símbolo de libertação, sabe? Ele me permite uma liberdade de eu ser quem eu sou, expressar a minha espiritualidade da forma que eu desejo, que eu acredito que eu devo expressar, sem dogmatismo, sem crenças, sem estar vinculado a aquela ou essa religião.
né? Por quê? Por que que eu não gosto muito de ficar... é complicado a gente ficar falando muito das religiões, das igrejas e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente acaba tendo que citar. Por que que a igreja acaba não aceitando esse tipo de coisa? Porque para eles é conveniente que a gente fique presa a eles, né? Então, quando você tem o seu canto particular, né, onde você pode se expressar, você não depende da igreja para expressar sua espiritualidade, expressar quem você nasceu para ser, né? Você não precisa comprar indulgências, não precisa comprar liberdade para, como a maioria das igrejas falam, né, para ir para o céu. Então, a gente se sente livre de manifestar aquilo que a gente pensa em ser como a gente deve ser. Então, isso para mim, é libertador. Né, e voltando à questão aqui em casa das minhas filhas, por mais que eu passo para elas, olha, a minha forma de agir, sim, elas ficam vendo, como eu sempre fiz, porque as meninas já cresceram, já sabendo desse meu lado bruxa, porque minhas irmãs já ficavam me enchendo o saco desde pequena, porque eu falava com os bichos, eu falava com as plantas, então, as minhas filhas já cresceram com as minhas irmãs perturbando a cabeça dela. Cuidado, sua mãe é bruxa. Cuidado, sua mãe é bruxa. E elas acham mó barato, elas falam com os colegas, tudo mais. Mas interessante que cada uma tem sua forma de expressar. E hoje eu fico muito feliz de saber que, por mais que eu passei, né, meu exemplo, a minha forma de me expressar através da espiritualidade para ela, por todos os caminhos que eu já passei, hoje em dia elas são livres, né? E você vai na casa de uma, casa da outra, você sente a liberdade. Cada um tem o seu toque pessoal do seu altar, cada um dá uma beleza espiritual diferente, né? E é muito interessante, eu fico assim, achando graça disso, né? Não tem aquele convencionalismo de ser assim, tem essas regras, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, né? Elas são livres para expressar a forma dela agir. Então, isso é bem interessante, né? Para mim, o que representa um altar é a minha liberdade espiritual, liberdade de expressar a minha espiritualidade. Quem quiser entrar aqui na minha casa, entra, mas tem que saber que eu sou assim. E é isso mesmo. Eu também E acho é assim. interessante, é muito interessante que já aconteceu umas 2 vezes. Meu esposo, ele é militar, então eles fazem as reuniões deles assim, e às vezes fazem aqui em casa, né? Os amigos vêm, fazem churrasco e tal. E quando alguém entra dentro, né? Porque a gente tem uma área grande, então acaba todo mundo ficando lá fora. Mas quando alguém entra e depara com o meu altar, o interessante é que eu já percebi, e muitas pessoas são evangélicas, eles são tomados primeiro de um assombro, de ver aquilo, que é isso, né? E, ao mesmo tempo, um misto de curiosidade. E as pessoas começam a me questionar, por que isso? Ah, que interessante, por que isso? Por que é isso? E começam a questionar. Então, a gente percebe que eles estão presos dentro de uma caixinha religiosa, mas existe um espírito que sabe que isso é necessário, que sabe que tem conhecimento disso, sabe? Mas só não está manifestando ainda. Então, é muito interessante. Mas você sabe que eles querem que você acredite neles e se comporte como eles, e não concordam em nada com a gente. Eu acho que a pior aceitação é da Maranata, entendeu? Isso eu estou falando é porque eu vejo, às vezes, comportamentos de amigas minhas, entendeu? Que são de certa religião e que, mesmo sendo amiga do peito, ela tem dificuldade em aceitar, certo? Justamente pelo fato de eu ter um altar na minha casa. Sumiu todo mundo. Raquel, você está muda. Você está muda, Raquel. Eu falei muito forte isso. Isso. É porque ela fala demais, André, e aí Deus dá um cala-boca nela de vez em quando. Conversa demais, Você sabe, gente. Andréia,
que eu não conheço a Raquel pessoalmente e ter essa liberdade de brincar com ela. Você já pensou se eu conhecesse? Deus me livre. Gente, dá dinheiro, mas não dá intimidade, não. Ah, ai, ai. Né, Tereza? Dá dinheiro, mas não É. dá intimidade, não. Nós temos ainda 7 minutos para mais contribuições, se alguém quiser fazer alguma contribuição. Mas vale a pena ressaltar que temos muito que conhecer de tudo que é antigo, de tudo que é considerado mágico, místico, que tudo que a gente sabe e tudo que a gente já viu na internet talvez não tenha tanta veracidade quanto o que a gente vai viver aqui nas nossas reuniões. É porque, na verdade, esse tipo de conhecimento, ele já se chama ocultista por conta disso, né, Kel? Eu estava mais caladinho observando aí para sentir a egrégora do grupo mesmo, qualquer energia, né? Eu vejo que o pessoal tem muita sede de saber, né, sobre as coisas. Sim. Eu aqui em E casa, eu... estar aberto é Pode falar. importante. Sim, com certeza. Eu acho que ter a abertura é melhor. Assim, no meu caso, eu sempre gostei muito de escutar, de estudar a respeito, e aí eu fico feliz de saber que tem pessoas como eu que também gostam e se interessam por esse tipo de coisa. Aqui em casa eu tenho altar, sou adepta da antiguidade mesmo, assim. Minha entidade do coração sempre foi deusa Hecate. Eu tenho uma conexão muito forte com ela. Eu moro praticamente do lado do cemitério, aqui na Encruzilhada de Quatro, onde o pessoal deixa todo tipo de trabalho, umbanda, quimbanda, candomblé, Gostei da risada da bruxaria. Vivian. Então, o pessoal aqui deixa Eu muita não coisa saía aqui nem para ela. de casa, Yasmin. Hã? Eu não saía nem de casa, Yasmin, eu sou cagona. Nossa, ou eu moro Só para pertinho, não você passar na acredita? porta da Yasmin. Mas assim, a Hecate, ela é mãe dos fantasmas também, né? Tipo, as histórias antigas, a mitologia fala, né, que ela ajudava nesse trânsito das almas, né? E eu não vejo, assim, os trabalhos mágicos com medo, com terror, não. Na verdade, eu tenho muito respeito, assim, pelos meus colegas magistas. Mas eu entendi o medo da Vivian, certo? É porque talvez ela não trabalhe com esse tipo de coisa, então, até ela acostumar, vai ter mesmo. Eu, por exemplo, não faço, mas não me dá medo, tá certo? Mas já tive, certo? Então, Sim. Não, eu moro num condomínio aqui, né? Aqui é um condomínio. E assim, e é realmente muito próximo desse cemitério. É um cemitério muito antigo daqui de Goiânia, né? Aqui no Urias Magalhães. E tem certos dias da semana que tem as seitas, né? Por exemplo, o pessoal da Quimbanda entrega muito trabalho também dentro do cemitério, né? E eles têm as roupinhas da semana, tipo, a roupa todinha azul, até os sapatos. Então é muito... É fácil você ver. Tipo, se você sair 3 horas da manhã, você vê essa galera saindo, né? Terminando os trabalhos, que eles, muitos já vão até incorporado, né? E tal. Então, assim, para mim isso é muito natural. E da sua janela você enxerga o trabalho? Não. Enxergo, Então. porque é praticamente de frente, assim. Eu acho muito interessante, porque, na verdade, tem as mesmas representações, assim, as entidades são as mesmas, elas só mudam de nome, né? Muda de roupa, cor e muda de nome. Assim, culturalmente é a mesma coisa, eu acho muito interessante. E o tema foi sobre o altar, né? Eu mostrei meu altar e a minha devoção, né, por esses temas mais antigos, por buscar essa essência, raiz mesmo. E eu fui ensinada de que o altar ele tinha que ficar na sala,
por conta da energia forte que se carrega para dentro do quarto. Centralizado, Então, né, Yasmin? A isso. cultura, Não sei se a convém, se é mitologia certo isso que grega eu estou fala, falando. no Mas centro eu de casa. também a mesma coisa, entendeu? De forma diferente, mas a mesma coisa. Para o quarto você não leva nada. Você não leva televisão, você não leva altar. A minha, assim, meu quarto é só mesmo do repouso tranquilo. O resto da casa tem bruxa para todo lado, tem tranqueira para todo lado, mas no quarto não. Pode assustar, Vivian, porque você ainda não viu minha casa. Eu nem mandei foto de altar, nada, porque o dia que vocês Não, estavam contando, eu estava tirando as coisas de caixa, que eu estou chegando de mudança agora, né? Ah, tá. E você falou, né? Realmente, eu não conheço muito, por isso eu falo, eu estou apaixonada, assim, eu quase não falo porque eu gosto de ouvir vocês falarem lá, quero aprender muito. Eu falo assim, eu sei que eu tenho um pezinho em algum lugar ali, por isso que eu não bato com força, senão alguém me abre a porta. Eu costumo brincar Cuidado que assim, você vai apaixonar pelo greco-romano, hein? O panteão grego é sedutor. eu sou Nossa, assim, demais. eu costumo brincar, Yasmin, que quando eu falo assim, olha, se algum espírito quiser conversar comigo, eu tenho WhatsApp, eu tenho e-mail, mas não vem me procurar de outro jeito, porque eu sou muito Pessoalmente, cagona. não. Não brinca com isso, porque eu recebi a mensagem naquele celular Nokia 1100 de 2035. Não brinca com isso, não, hein? Ai, que ótimo. Você Ah, já pensou? eu falo, eu tenho sede em aprender, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, porque eu falo assim, eu não sei que jeito que vão vir até mim para me chamar. Então, Gente, Tá ó, Não, certo. o mas Zoom, o ele conhecimento, ele desliga quebra esse medo. automaticamente, viu, gente? Desculpa. Daqui a pouco o Zoom cai, tá? Mas aí eu pego o que a gente conversou e posto para vocês assim que eu conseguir formatar. Ah, E é não, porque bom ela foi também. muito rápido. Mas é Infelizmente, a porque gente... você que está fazendo beicinho aí custou entrar. Eu ficava mexendo com você toda hora, você paradinho, olhando para o infinito. Uma foto. Não, é porque a Raquel. internet está